Olá, meus amores do sétimo ano! E aí, prontos para iniciar mais um PET? Pois é, aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark, professora de História, e hoje nós vamos dar início aos estudos do Plano de Estudos Tutorados 7, semana 1. E esse é o nosso último plano de estudos tutorados antes da digamos assim, da nossa avaliação que vai ocorrer no próximo mês, no mês de janeiro, do PET avaliativo. E o nosso tema principal desse PET é a contextualizando o escravismo antigo e a servidão medieval. Nós vamos falar basicamente, gente, no PET 7 todinho, tá aqui, ó. Olá, estudantes, chegamos ao PET 7. Neste volume, vamos tratar a respeito da escravidão e seus conceitos, assunto ainda pouco esclarecido no Brasil. Então, nós vamos estudar basicamente tudo sobre a escravidão, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Esse primeiro texto, nós vamos identificar a escravidão na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, em Roma, tá? No Império Romano, que era a base da sociedade, né? Assim, a base do trabalho, tá? Da geração de riquezas, né? E nós vamos identificar também o que é ser escravizado, tá? Como que as pessoas eram escravizadas. Escravidão é sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do dono, e seu trabalho pode ser obtido até pela força, que são os castigos físicos, né? Na escravidão, transforma-se um ser humano em propriedade do outro. Olha que absurdo, gente. O escravizado pode ter vontades, mas não pode realizá-las. Escravidão, ela não é recente, a gente sabe. Na antiguidade, verificamos sua ocorrência. Aqui deram 2 exemplos, mas temos outros, tá? Mesopotâmia e Egito. Como que era a escravidão lá, gente? Era permanente? Não. Os escravos, eles eram vários trabalhadores do reino, né, da região lá, dos 2 povos, e eles eram recrutados para trabalhar na execução de obras públicas, né, barragens, templos e etc. Quando terminasse a construção, eles deixavam de ser escravos e voltavam às suas tarefas cotidianas. Eles não eram vendidos, tá? E, como eu disse, a escravidão terminava junto com o trabalho. Terminou de construir o templo? Então, você volta para sua vida normal, tá? Isso se você estivesse vivo, tá bom? Agora, na Grécia, né, a cidade de Atenas e outras, e na região de Roma, né, do Império Romano, a escravidão já era diferente. Era a forma mais característica de extração de trabalho. Lá eles já eram escravos mesmo. E podiam sim ser vendidos, comprados, trocados, alugados, emprestados. Era como se fosse um objeto, um animal, tá? Escravizados eram comprados ou obtidos após saques, que são roubos, tá? E batalhas. E nunca perdiam sua condição. Raríssimas exceções, alguns escravos, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, conseguiram se tornar ex-escravos, tá? Muito poucos. As sociedades atenienses e romana baseava-se na existência da escravidão, do escravizado, que com seu trabalho gerava riquezas para elas. Inclusive tinha um filósofo, né, o Aristóteles, grande filósofo, mas que defendia uma teoria muito, digamos assim, ridícula. Ele defendia que havia pessoas que a natureza, ou seja, que era normal, que tinham destino a serem livres, ou seja, pessoas que nasceram para ser livres e outras que foram por ela destinadas a ser escravizadas. É como se no ato do nascimento da pessoa, ela já determinasse se ela vai ser escrava ou vai ser livre. Só que na verdade, ninguém era escravizado porque a natureza determinou, né? Ninguém era e ninguém é. Mas, por causa de condições históricas específicas em distintos momentos históricos, o apogeu de Grécia e Roma, com seu escravismo, pertencem ao passado, graças a Deus.
Então agora nós vamos para as atividades, que são apenas duas e muito facinhas, bem fáceis. Explique de acordo com a leitura do texto o que é ser escravizado. Eu peguei o primeiro parágrafo. A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro. De forma completa, o escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do dono. O seu trabalho pode ser obtido até pela força. 2. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Ele costuma dizer que havia pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram por ela destinadas a serem escravos. Você concorda com a ideia de Aristóteles? Não concordo com essa opinião. Escreva um texto, eu escrevi aqui rapidinho, tá? Que justifique sua resposta. A escravidão não tem nada a ver com a natureza da pessoa, e sim com a ganância, o preconceito, o egoísmo, a maldade e o sentimento de superioridade de uns em relação a outros, ok? Então, por hoje é só. Terminamos aqui a semana 1 do PET 7. Espero que vocês estejam todos bem. Se precisarem de alguma ajuda, se tiverem alguma dúvida com as atividades, me procurem no aplicativo Conexão Escola, no nosso grupo de WhatsApp ou no privado nos nossos horários de aula, ok? Abraços, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.